Olha, devido à quarentena e às recomendações para que todo mundo fique em casa, as caminhadas ficaram raras, assim como banhos de sol. Não por acaso, as queixas de dores nas pernas, cãibras e inchaços se tornaram mais frequentes, principalmente entre os idosos. Como cuidar para que o problema não se agrave? Eu vou conversar com o médico Dr. Caio Focácio, cirurgião vascular, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema. Falei seu nome certo? Dr. Caio Focácio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Satisfação toda nossa em recebê-lo. E o que a gente faz com os velhinhos? Então. Que não pode tomar banho de sol, que não pode caminhar. Não estou nem falando do tédio, estou falando da circulação mesmo, Dr. Caio. E tem alguns que ficam aflitos, né? Super ansiosos, presos em casa. E eles estavam acostumados com seus afazeres habituais. E todo mundo tem um velhinho em casa, né? E a minha mãe está desesperada pelo telefone. Acho que eu estou deprimida, acho que eu quero sair, a minha sogra também. Então isso acontece. Agora, o que a gente tem indicado, né? Para esses velhinhos e para as pessoas que estão na melhor idade, que estão na idade que eles têm para aproveitar e para sair, estão presos, entre aspas, né? É mesmo dentro de casa não parar quieto e sempre estar fazendo alguma atividade, mesmo que sejam suas atividades habituais, com bastante movimentação. Isso é o principal. Alguns exercícios na cama, alguns exercícios simulando bicicleta, essas coisas também é super saudável. E sempre que puder, os que moram em prédio andares baixos, usar a escada ao invés de usar elevador. Então são coisas mínimas assim que as pessoas podem fazer no dia a dia para não ficar completamente paradas. Exatamente, para manter o corpo em movimento da maneira que dá. Mas como é que eu posso identificar que está acontecendo a má circulação? Então, quando você me fala sobre má circulação, e muitas pessoas chegam no consultório do vascular reclamando sobre eu tenho problema de circulação, na cabeça do vascular abre um leque onde isso que a gente está vendo na tela, eu vou tentar separar para a gente em circulação arterial e venosa. Perfeito. Por quê? A artéria é todo o vaso que leva o sangue para irrigar tudo que tem que ser irrigado. Então o coração bombeia pelas artérias, leva o sangue para irrigar e a veia é o que traz de volta. Então se o indivíduo, e geralmente acontece nos diabéticos, nos tabagistas, tem algum problema arterial, ele vai ter dificuldade para deambular e etc. E aí ele pode ter os pés frios, ele pode, se tiver que ficar com a perna pendente muito tempo para evitar dor, ter o pé inchado, dor principalmente nas panturrilhas para caminhar e etc. Quando o indivíduo tem um problema no retorno, aí você vai falar de quê? Geralmente um inchaço, porque o sangue vai e não volta bem. Pernas que são inchadas. 70% dos problemas. Tá. E aí a gente entra naquele assunto que 70% da população aos 70 anos de idade tem, que são as varizes. Então, varizes são o quê? São veias dilatadas e tortuosas do sistema mais externo, que é o sistema superficial venoso, e que tem dificuldade nesse retorno. O sangue vai e não consegue voltar. Vai e volta com mais dificuldade. E aí justifica. Pode ter cãibra, pode ter varizes, pode ter a perna inchada, que aí se misturam um pouquinho esses sinais que a gente está vendo aqui. Então, e para as duas coisas, o ideal é manter a movimentação e algumas coisas que a gente vai secando no decorrer da nossa conversa. Então, dicas para evitar a má circulação, a primeira delas é manter o corpo Manter-se em atividade. É a primeira e a principal. Tá. E serve para as duas coisas, tanto se a gente falar de artéria, quanto se a gente falar de veia. Perfeito. Aí tem o que não fazer, não permanecer na mesma posição. Isso é importante, principalmente para essas 70% da população que já tem algum grau de insuficiência venosa. Né? Por quê? Porque o indivíduo fica parado durante muito tempo na mesma posição, então quer dizer, o que já está voltando devagar vai ficar mais estásia ainda. Tá. Então é pior. Então longos períodos parados é pior. Tanto faz sentado, em pé, deitado, tanto faz. Então, se o indivíduo tiver um problema venoso, estiver deitado com a perna para cima, descansando, tudo ótimo. Bem. Se ele tiver um problema arterial, ele não vai aguentar. Tá. Agora, sentar então, ter aquela poltrona com uma banquetinha para pôr os pés. Excelente. É maravilhoso. Tranquilo, bem melhor, porque você está ajudando o seu retorno venoso. Tá. E alivia mesmo, né, Alivia. doutor? Alivia. Praticar atividade física dentro de casa, se possível, né, Não, mas que a gente está falando desde o começo. Pelo menos nós estamos falando principalmente de terceira idade, né? Isso. Então,
se não se mantiver parado, já está ótimo. Perfeito. Sabe? Nas mínimas coisas, no dia a dia. Isso é que é o ideal. O indivíduo tem que ter na cabeça que ele não pode ficar parado. Entendeu? E quando ele estiver parado, para a grande maioria da população, paranoca para cima, assistindo um filme, melhor. E aí verificar anualmente os níveis de colesterol. Isso é aí rotina, nós estamos falando de artéria. Tá. Entendeu? Aí, para os problemas arteriais, hoje a gente sabe que níveis de hipercolesterolemia, níveis de hipertrigliceridemia estão diretamente relacionados a problemas arteriais. Então, a gente sabe, por exemplo, 56% mais ou menos do colesterol que a gente ingere, a gente absorve. E o colesterol é super importante para o organismo. O colesterol é importante para o sistema nervoso central, o colesterol é importante para o sistema digestório, é importante para várias coisas. Mas aí existe o bom e o ruim, o HDL e o LDL. Então, em dosagens, a gente pode saber mais ou menos administrar o quanto de colesterol seria o ideal para ser ingerido. Então, até 300 miligramas por dia, a Sociedade de Cardiologia aprova. E aí, dependendo, óbvio, de indivíduo para indivíduo, porque tem indivíduos que comem menos colesterol e tem o colesterol alto. Tem indivíduos que comem mais colesterol e ninguém sabe exatamente qual é a fisiopatologia e por que os indivíduos são tão diferentes. Mas então os 300 miligramas é mais ou menos um número cabalístico. Aceitável. Boa. E aí essas dicas práticas, massagear as pernas e os braços. A massagem... Para acordar. Massagem é gostoso, né? Todo mundo gosta. Então se tiver um companheiro, dá para dar uma massageadinha. Um neto, né? Então, principalmente para o vovô na terceira idade lá, é um excelente. Fibras e muita água. Água é um santo remédio para tudo, né? Então, a ingesta de água, obviamente, se a gente for pensar em indivíduo da terceira idade, ele tem que estar bem fisicamente, não é aquele indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, congestiva, etc., já diagnosticada. Mas se ele estiver bem fisicamente, a ingestão de água é excelente, porque ela deixa todos os fluidos mais líquidos e o sangue é um fluido. E isso é excelente. E evitar gorduras saturadas de sódio, isso é para a vida, né, doutor? Então, isso é o que a gente estava falando, a gente já entra no hipercolesterolemia também. E o sódio tem diretamente resposta sobre a circulação arterial e hipertensão e etc. Então, não é proibido, nada é proibido. Tem que dosar paulatinamente. Perfeito. Tem perguntas do pessoal de casa? Vamos Bora. responder? Então vamos na sequência com o Dr. Caio Focácio, que é cirurgião vascular. A Marlene diz: tenho 65 anos e muitas varizes nas pernas. Faz tempo que quero fazer a cirurgia, mas eu fico preocupada. O procedimento pode prejudicar a minha circulação sanguínea e provocar trombose? Marlene, a dúvida é boa e não é só sua, na verdade. Mas eu te explico tranquilamente. Se você tem varizes e elas têm indicação cirúrgica, isso não vai prejudicar a sua circulação. A gente falando em circulação venosa, você operar as varizes quando está indicado, você só está melhorando a sua circulação. E aí se prepare, porque o inverno está chegando, é a hora. Então é para se organizar e se programar. Sim, porque o procedimento, hoje em dia, para o tratamento cirúrgico das varizes, a gente tem tecnologias muito legais. A gente tem laser, a gente tem radiofrequência, pode ser concomitante a cirurgia convencional mesmo. Então, o tempo de restabelecimento é muito menor. Então, dependendo da cirurgia, tem vários tipos de cirurgia de varizes, mas dependendo da cirurgia, você opera na quinta e trabalha na segunda, trabalha na terça. Tá. Então, hoje em dia a coisa está muito avançada e se você tem a indicação cirúrgica, isso que precisa ver, se realmente tem indicação cirúrgica, a cirurgia não pode se não tiver complicação, obviamente, não vai te atrapalhar. Perfeito. A próxima pergunta é da Sofia. Ficar muito tempo sentada pode atrapalhar a circulação nas pernas, mas e o contrário? O meu pai, que é diabético, faz caminhadas longas todos os dias em musculação. Às vezes, fica com o pé inchado e descamando. A carga de exercícios também pode comprometer a circulação? Então, com certeza, seu pai não é aquele halterofilista, que é outra história. Mas, se a gente pensar que ele é diabético, faz longas caminhadas todos os dias, isso é excelente para ele. Porque o diabético tem um nomezinho esquisito que chama calcificação de Monkenberg, que é uma calcificação da camada média das artérias pequenas.
E essa calcificação deixa a artéria mais dura e pode levar a problemas arteriais. E como ele caminha todo dia, impede. Ele está se ajudando a vencer esse endurecimento das artérias. Então, isso é excelente para ele. A musculação, você aumenta a tonicidade da musculatura e a panturrilha, que é a batata da perna, por exemplo, ajuda no retorno. É o coração da perna que eu falo. Então, ele ajuda no retorno venoso. Também é ótimo para ele. Lógico, não precisa virar um halterofilista, mas um exercício para manter a tonicidade. Excelente. E o pé inchado e descamando? Então, descamação pode mais ser um problema dermatológico. A gente precisa ver tipo de pele, etc. Meia. Às vezes você resolve com creme, entendeu? Então, isso aí precisa ver exatamente qual é o motivo da descamação, né? E o pé inchado, às vezes, aí precisam avaliar, porque se o indivíduo é atleta, se ele tem uma boa noite de sono, etc., esse pé inchado a gente precisa ver. Mas pode ser constitucional dele? Tá. Pode ser alguma outra coisa, tem mais de 10 causas de edema para os membros inferiores. Tá. Aí a gente precisa dar... Aí analisar... É o exame físico. É o exame aí não dá físico. para resolver na telemedicina. Boa, boa. Peço um minutinho da sua paciência. Ele trouxe uma coisinha aqui que eu não sei o que é. Acho que é um macaquinho. São meias. Ele vai então. mostrar pra gente. Vamos continuar com o Dr. Caio Focácio, respondendo as perguntas do pessoal de casa. A próxima pergunta é enviada pela Ana. Anti-inflamatórios corticoides podem interferir na circulação? Então, Ana, super específica a pergunta. Os anti-inflamatórios, os corticoides, eles têm a ação de coibir processos inflamatórios. Tá. Então, a gente até... Corticoides, que são... A gente divide os anti-inflamatórios em hormonais, corticoides e não hormonais. Os corticoides, eles são usados até pro tratamento de algumas doenças vasculares, quando você tem inflamações vasculares, vasculites, doenças autoimunes com inflamações vasculares. Às vezes você usa um tratamento que chama pulsoterapia, que é um monte de corticoide de uma vez em várias sessões. E isso pode causar alguns efeitos colaterais graves, como hipertensão, pode causar insônia, taquicardia, várias coisas. Mas nós estamos falando de doentes geralmente com doenças mais graves, com doenças de difícil tratamento. E o indivíduo que usa poucas doses para tratamentos prolongados, contínuos, reumatológicos, etc., geralmente não percebe tanta alteração efeitos na circulação. Os anti-inflamatórios não hormonais, aí a gente já conhece, né? E a gente conhece, o que eu estou dizendo, a população em geral conhece bem, porque é muito utilizado e eles não devem ser amplamente utilizados, porque eles têm alguns efeitos que não são do ideal. Desde a mucosa gástrica, que é uma agressão à mucosa gástrica, até, por exemplo, hoje, uma das maiores causas de insuficiência renal nos Estados Unidos é uso indevido de anti-inflamatório. E Olha a doença só. renal crônica é uma doença que só cresce no mundo. E uma das principais causas, E é sério? além da hipertensão, é o uso de anti-inflamatório. Tá. Então, anti-inflamatório é uma coisa que a gente precisa usar paulatinamente quando tem indicação precisa. Perfeito. E as meias? Então, eu tô curiosa para ver. Você Dr. sabe que Caio. isso aqui a gente trouxe para acabar com preconceito, né? Boa. Porque a hora que você fala de meia elástica, principalmente a mulherada fica doida. Porque antigamente existiam umas meias que esteticamente eram muito ruins. Eram umas meias grossas, etc. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, para aquela mulher que tem problema, ou que já passou por uma trombose, ou que tem problema de varizes, ou um pós-operatório de varizes, se você olhar, hoje nós temos meias super estéticas e são muito mais finas que as meias eram antigamente. Não que você... Com licença. Fica à Deixa eu vontade. Não que você não tenha as convencionais. Olha essa meia. E você tem vários tamanhos. Olha, super tem aqui tranquilo. um silicone É. para fixar. E se você puser a mão Aham. por dentro, Olha. estica no corpo da meia, a mão assim, ó, que você vai ver, ela é quase transparente. Dá pra... Pera lá. E essa é uma meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é uma veia Olha. que é a veia que a gente indica, que o pessoal mais usa, né? Que é uma veia de 20 a 30. Ela é Linda, excelente. agora no inverno. Então, Deixa eu no ver essa inverno da dá cor pra da usar. pele. Fazendo um favor, doutor, deixa eu ver essa aqui. Top. Também, todas... Olha o silicone dessa, que legal. É, muito legal. Essa, Tá dando aqui- pra ver que é um siliconezinho? A mulher sabe, a gente sabe que ela fixa bem aqui na coxa e a meia não vai ficar descendo. Então, e tem 3/4, tem 7/8, tem meia E calça. tem meia calça? Tem. Ai, olha
essa? Então essa é legal para você usar com o sapato aberto. O dedinho, a meia dedinho, gente. É a que a gente mais usa. Olha que legal. Super legal, né? E a resistência dela... Ah. Temos mais o quê? Estou me sentindo numa loja. Temos mais o quê, doutor? Não, eu acho que isso aqui é mais para a gente acabar com o preconceito da meia elástica, entendeu? E tem meia... Essa é de 30 a 40 milímetros de mercúrio, é um pouco mais grossa. Tem meia calça, tem meia... Tem meia calça, 3/4 e 7/8. Olha. Para os vovozinhos, que o nosso assunto é a terceira idade, tem algumas com zíper atrás. Mentira. Tem algumas que é só para o tratamento de úlcera na perna. Tem vários tipos de meia hoje. E uma delícia, parece o quê? Parece uma microfibra. A cirurgia vascular evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? Em termos de tecnologia, em termos de... A gente foi muito bem servido, graças a Deus. Para quem fica de pé, como eu, por exemplo, não é? Maravilhoso. E lindas, lindas, lindas. A gente, eu sei que quando a gente vai operar a cirurgia de 8 horas, 10 horas, eu sempre vou com meia elástica, a gente usa também. Porque... E outra coisa, né? Para atividade física, cara que corre... Maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente já tem trabalho, fizeram um trabalho na Unicamp com atletas, jogadores de vôlei e dosando no sangue marcadores de recuperação muscular. O indivíduo que usa meia elástica, ele recupera a musculatura muito mais rápido do que o que não usa. Então aquela fadiga muscular que você sente após o exercício, olha, você coíbe usando a meia elástica. Então o seu desempenho é melhor. O desempenho é questionável no termo que você diz que você melhora o retorno venoso, porque o esvaziamento da panturrilha é mais alto, mais rápido, a fração de ejeção da panturrilha, que a gente chama, fica mais rápida, então você devolve mais sangue, mas a recuperação muscular isso já está completamente comprovado. Dr. Caio Focácio é médico, cirurgião vascular. O Instagram do Dr. Caio Focácio é DR, de doutor, né, gente? DR Caio Focácio Vascular. Focácio com 2 S's. Então o Instagram do Dr. Caio Focácio é @DR Caio Focácio Vascular. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Estamos à disposição. Muito obrigada, a satisfação toda nossa. Até mais.